de volta com o nosso Mais Saudável e hoje a gente está falando aqui sobre dor nas costas. Mais precisamente, a gente vai falar sobre cifose, escoliose, lordose e o bico de papagaio. Então, se você aí em casa, de repente, apresenta algum desses quadros, liga pra gente, conversa, os especialistas estão aqui e eles, estão prontinhos para responder, tá? Ou então você pode conversar com a gente também através aqui do nosso @maissaudáveloficial. Olha só, gente, a gente já colocou e tem pergunta. Sandra, meu amor, um beijo bem instalado pra você, viu, minha gata? Aí tem a Terezinha Amaral também. Um beijo, princesa. Ela fala aqui, oi, minha linda, tive hérnia de disco entre a sexta e a sétima vértebra. Sempre fiz alguma atividade física e hoje estou fazendo hidroginástica e me sentindo muito bem. Mas já vi médicos dizendo que a hidro não é uma terapia, só pra cabeça. Isso é verdade? A hidroginástica ajuda quem tem problema de coluna? Na verdade, existe uma diferença entre a hidroginástica e a hidroterapia. A hidroginástica é uma atividade física desenvolvida por educadores físicos, é um trabalho de fortalecimento, um trabalho cardiorrespiratório, por exemplo. A hidroterapia são terapias realizadas dentro da água por um fisioterapeuta. Então, são técnicas diferentes. Então, aqui no caso dela, por exemplo, ela faz a hidroginástica. A hidroginástica é a atividade física dentro da água. É uma outra coisa. E eu acho que é legal, né? Pra quem tem problema de coluna, não tem sobrecarga de peso, né? De uma certa forma, a água te deixa mais leve. Tô errada? Não, tá certo. Você tem uma impactação articular menor pelo fato de estar dentro da água. Perfeito. Então não. Aí ela pergunta aqui, mas já vi médicos dizendo que a hidro não é uma terapia. Realmente, como o doutor Roberto falou, a hidroginástica não é uma terapia. Tem a hidroterapia. Sim. Né? Um beijo, viu, minha princesa? E a Sandra diz aqui, Cissa, manda um beijo pra minha sobrinha, Sofia, que tá completando 3 aninhos hoje. Estamos assistindo. Ai, Sofia, vem cá dar um abraço, sua gostosinha. Aquele abraço bem apertado. Um beijo bem instalado, parabéns, meu amor, que Deus te ilumine, te abençoe, que você tenha uma vida aí repleta de alegrias e felicidades, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta aqui. Bom, a gente quer falar um pouquinho das causas, né? Você falou, doutor, da questão de uma herança genética. A pessoa que tem uma dor na coluna, dor nas costas e tal, pode ter um gatilho aí da herança genética. Fora isso, o que mais pode ser gatilho pra gente ter um problema de coluna? Olha, além da genética, né, a questão natural, o nosso disco, que é onde começa todo o processo degenerativo, na vida adulta ele é um tecido que tem pouco ou nenhuma vascularização. Então ele tende a gastar mais rápido e é ali que começa todo o processo de degeneração na coluna. Então você vai ter uma alteração de desidratação, de perda de altura do disco, e isso vai levar a uma disfunção na coluna com frouxidão ligamentar e uma sobrecarga nas articulações. E essa é a cascata degenerativa que a gente chama. Essa é a principal causa da dor. Então, com o passar do tempo, a gente vai tendo essa desidratação, como o senhor falou, que é essa degeneração natural. É como se perdesse o olhinho ali, a lubrificação? Isso, o disco é aquele anel que fica entre as vértebras, né? Que ele tem a função de absorver e distribuir a carga na coluna. E como o pessoal fala, a gente envelhece, o cabelo fica branco, a ruga aparece, a coluna também envelhece. Então, os achados de imagem, às vezes, eles são inocentes, na grande maioria dos casos. 60% das imagens, elas não estão relacionadas a sintomas. Né? Então, você vê o bico de papagaio, que é uma alteração que a gente vai conversar depois, radiográfica principalmente, que a gente enxerga, ele, na grande maioria das vezes, ele é uma alteração assintomática. Não é causa de dor. Então, a gente pode ter uma qualidade boa, ter uma autonomia de movimentos com o passar do tempo, mas não tem jeito. A coluna, como o senhor disse, ela vai envelhecer. Em algum momento a gente vai sentir uma dor, vai ter uma disfunção nela. Mesmo que a gente faça algo como a osteopatia, a fisioterapia, a atividade física, como prevenção. Mas vai chegar um momento em que todo mundo vai fazer eu já tô fazendo agora, tá puxado pra mim já desde já. Agora eu quero saber o seguinte, vamos conhecer um pouquinho melhor as causas, né? Como o doutor falou, não tem como a gente fugir. Mas olha só como a gente analisa e o que a gente sinaliza pra você aí em casa. Pode colocar a tela pro Brasil também? O que pode causar dores na coluna, tá? Então os fatores genéticos, como a gente já falou aqui, o sedentarismo eu acho que pode agravar, né? Sem dúvida, ele faz parte desses fatores externos, né? O sedentarismo, a má postura, o excesso de peso, o tabagismo, são alterações que geram, né, uma
aceleram esse processo natural, né, de degeneração. E se a pessoa ainda tem uma predisposição genética para desenvolver a doença degenerativa, isso vai acelerar mais ainda. Então, cada vez a gente vê uma pessoa jovem com uma alteração de imagem e, às vezes, também sintomas relacionados à dor na coluna por conta de sobrecargas. Perfeito. Vamos continuar aqui? Como o doutor mesmo falou, má postura. Eu percebo, doutores, eu não sei se é algo... Eu tenho uma má postura e eu sempre falo isso e eu fico me corrigindo a todo momento, porque meu ombro é protuso, então eu fico colocando e de repente eu vou ficando corcunda. Então, a todo momento, eu tento corrigir a minha postura. Mas eu percebo, cada vez mais, aonde eu vou, nos locais, que as pessoas, elas estão com uma postura completamente errada. Tá todo mundo se fechando como um caracol. Vocês têm essa percepção também? Sim, sim. Acredito que seja até pelo fato do, como o doutor falou, da vida mais corrida, da falta de tempo para se cuidar, e o sedentarismo, o tabagismo. E até mesmo, né, Rô, se a gente for pensar, né? Exatamente. Olha aqui, ó, vim pegar isso aqui, ó, porque daí, gente, você pega aqui na tua casa ou aqui no trabalho e tal, você já vai isso aqui, ó, é isso aqui, ó. Ó a minha postura aqui, ó, vou ficar de lateral, aqui, ó. Aqui, ó. Então, e esses hábitos, esses pequenos vícios diários, eles vão se tornando uma verdade absoluta, concordam? Sim. Né? Então, a gente tem que, todo momento, ó, colete, aqueles coletes, colete ou cinta que fala? Os dois, né? Para arrumar a postura. Adianta, vocês acham? Bom, na minha opinião, não. Você restringe muito a mobilidade da coluna em alguns casos. E o uso prolongado leva a uma perda de massa muscular, então, que é o que vai te sustentar. A principal causa da postura errada, né, ou da dor, né, é a fadiga muscular, por excesso de sobrecarga, aquele músculo tentando te manter na postura, né? E se você usa um colete ou uma faixa... Você vai estar meio que mascarando essa... No longo prazo vai levar a uma perda de massa que vai agravar a situação, na verdade. Eu pergunto isso até mesmo porque hoje em dia na internet a gente vê grandes celebridades postando fotos com a cinta, né? Não só para fazer uma cinturinha, mas também para fortalecimento da coluna. E aí virou uma febre. Todo mundo, a molecada toda, vai atrás dessa cinta. Por isso que eu quis saber se ela é realmente legal ou prejudicial. Então, ó, nananina não. O negócio é a gente fortalecer o abdômen, né? Deixar que essa parte... É core, não é? Core. Do core bem fortalecidinha e automaticamente a sua coluna vem também, tá bom? Bom, próxima dica aqui, o que pode causar a dor na coluna, gente, é trabalhar com trepidação. Essa galera que dirige, motorista, não sei o quê, eles têm uma, como se diz, uma maior incidência com essa relação à coluna? Sim, até pela postura, que, vamos supor, o motorista de ônibus, ele vai ficar sentado o dia todo e, além de ficar sentado, vai ter a impactação das nossas ruas pouco esburacadas aqui do nosso Brasil. Então, esse impacto, durante 8 horas de trabalho, a coluna dele vai ficar pressionando. Então, você pode acelerar esse processo de degeneração. E a vibração de longa duração e de baixa amplitude também ela pode ser prejudicial em até algumas inervações que saem lá da coluna vertebral. Boa. Vamos falar agora dessa questão, né, da escoliose, da lordose e da cifose. Muito se fala, né, mas tem gente que confunde. Eu mesmo, antes de começar o programa, sentei aqui com eles e comecei a falar. A escoliose é o quê? A lordose é o quê? A cifose é o quê? Então, doutor, vamos explicar cada uma delas, por favor. Bom, a gente tem que entender que a coluna ela não é reta, né? Ela tem curvaturas naturais. No momento que a gente começa, né, a engatinhar e passa para uma postura ereta, a gente começa a desenvolver essas curvas, né, naturais da coluna. Então, a gente tem 4 curvas principais, que é uma cifose cervical, uma lordose cervical, desculpa, uma cifose torácica, uma lordose lombar e uma cifose sacrocoxígea. São curvas naturais que eles têm uma graduação. Então, essa curva, ela já existe. Já existe. Ela tá lá, entendeu? Não é porque ela causou a lordose, a cifose. Não, ela já tem. O que você faz é atenuar essa lordose, essa ou cifose. acentuar. Certo. Né? Então, você vai ter a hiperlordose ou a hipercifose ou a
hiperlordose ou hipocifose. E isso pode gerar um desequilíbrio de tronco, um desequilíbrio de cargas, né? Principalmente no que a gente chama no equilíbrio sagital, que é quando você vê a pessoa de lado. Então você tem uma distribuição de carga anormal na coluna e vai gerar esse estresse, essa fadiga muscular, que é a principal causa da dor. Se a gente tiver foto aí da cifose, pode ir colocando, soltando na tela, porque daí o doutor vai mostrando para a pessoa ver, fica mais fácil, né? A gente consegue... A cifose é o para dentro ou para fora? Para fora. Essa parte Essa aqui, parte, ó, gente, isso. essa parte aqui Da coluna das dorsal, costas, né? você tem a primeira cifose, né? E ela tem uma graduação que varia aí, dependendo da literatura, de 20 a 40 graus. Quando ela excede esses 40 graus, a gente chama de hipercifose, que pode ser problemática ou não, né? Depende de cada um. Então, mas todo mundo tem essas três curvaturas que o senhor falou. Tem. Mas por que, por exemplo, tem gente que fica com a hipercifose, pode falar isso? Isso. Também Quais são os gatilhos que podem levar Uma das causas é postural, tá, né? Que é bem comum, é muito comum. Outra causa, a gente tem na adolescência uma chamada cifose do adolescente, ou cifose rígida, chama doença de Scheuermann, que é uma doença que, por algum motivo, a vértebra ela cresce mais na parte posterior e ela leva uma deformação da coluna. Como a escoliose, que é uma curvatura lateral da coluna, que também tem um fator genético e no período de desenvolvimento do estirão de crescimento, que tem uma ação hormonal muito grande, essas curvas tendem a evoluir, né? Aí vamos para lordose. A lordose, o que é? As fotos, se estiverem no ponto também, puder colocar, agradeço aí, tá, galera? A lordose, ela tá para dentro? Isso. A lordose, né, a mulher brasileira, a gente falou da outra vez, Quer né, deixar o bumbumzinho empinadinho, ela tem o bumbum né? mais arrebitado, tem essa tendência a ter uma lordose ou limítrofe ou uma hiperlordose. Isso gera uma pressão maior nos elementos posteriores, na parte de trás do disco, nas articulações dos ligamentos e pode também ser uma causa de dor, né? E aí a gente tem a escoliose. Isso. A escoliose já é uma alteração num plano que a gente chama coronal, de frente. Olhando a coluna de frente, você vai ter um desvio lateral, que a coluna olhada de frente ela tem que ser reta, né? É o único plano que ela é reta. Se você tem um desvio lateral com torção da vértebra, isso a gente considera como escoliose, tá? Tá, então daqui a pouquinho a gente vai voltar, eu vou colocar a foto para você da cifose, da escoliose e da lordose, porque falando assim, a gente não consegue perceber, tá? Agora chegou a hora de ficar bonita, ficar bem hidratada, com a pele viçosa, levar carinho para a família, porque essa empresa aqui, a Puriflora, o que tem é muito carinho por você há mais de 20 anos. Tá lindeza hoje, tá chegando o aniversário dela, ela tá ficando cada dia mais lindeza. Aí ela passa o Risotex, ela fica mais lindeza ainda. Gente, ontem ela me mandou foto dela pequenininha, coisa mais fofa, desde pequenininha, amei, viu, Sim? Vamos falar desse creme da família. Creme da família, que né? cuida desde você pititica até você mulher e desabrocha em cada fase, é muito importante. Porque esse é o nosso creme Risotex, o grande parceiro da família. Vocês estão vendo o tamanho do pote? Pois bem, gente, ele é o melhor custo-benefício que tem no mercado, sabe por quê? Porque ele vai cuidar de várias partes do seu corpo. Então você não vai precisar mais daquela história, sabe, Cid? Ter um creme para cada parte. Isso não dá no orçamento. Um de dia, um de noite, ninguém e você merece. esquece, você vai pra academia, você deixa um, você deixa o outro, você leva errado. É verdade, exatamente. Confusão pra mim. Gente, o Risotex, você leva ele para qualquer lugar e ele sempre vai ser o seu grande parceiro. No rosto, você vai amenizar ruguinhas, marcas de expressão, aquelas manchas que tanto a gente se incomoda e não tem jeito, né, Cissa? Quando a gente pode estar lindona, com uma make incrível, acordou inspirada, mas se a gente encana com uma ruguinha ou com uma mancha, a gente só vai chegar isso. Não vai chegar mais nada, não é verdade? Parece que a gente vai olhar e falar só vai existir isso. Não tem jeito. É uma loucura, nós somos tudo doida. E é assim que acontece, por isso que o creme Risotex está aqui para cuidar disso tudo, para deixar você sempre linda, alto astral lá em cima e nada de ficar baixo astral, hein? Aqui no colo, se você está acordando e ele está vincado, a gente precisa hidratar. E tem que hidratar com um creme à base de glicerina, que pode ser para qualquer gostoso, tipo de né, pele. Paty? Delícia, não fica melecado. Gente, não fica Não melecado, é verdade? um cheirinho tem suave. Tem rápida absorção, isso é muito legal falar, porque não fica aquela sensação, e aí você vai continuar para a entrevista, ela vai mexer no tablet, no celular, e não vai ficar nada melecado. Aqui no dorso das mãos, você vai clarear aquelas manchinhas que tanto te incomodam, assim como a Cissa fez aqui no Mais Saudável, não foi, mulher? Oi. Foi demais. Olha minha mão aqui, ó. Passando um pouquinho, foi, clareou, e de repente, nossa, vamos passar na outra, porque tem que clarear as duas. E clareou mesmo, eu tava cheia de pintinha de sol, ó. Tá uma beleza. Tudo bem que não tá na minha mão, mas tá uma beleza só. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer barulho? Vamos ligar. Vamos fazer barulho? Vamos, Diretor, dá pra fazer barulho aí? Mas aquele, capricha que tá começando a semana, terça-feira. E aí, quando o barulho para,
o preço, O que Paty? acontece? Assim, Desfile, despenca desse tanto É mesmo, isso mesmo. viu, gente? Bora ligar então, porque o preço despencou. Você escolhe a melhor maneira, se são 2, 3, 4, 5, 6, 7, escolhe. 8. Você escolhe. E quem comprar o kit tem presente surpresa, só que você tem que ligar lá pra saber. É bom E o demais, presente né? tá bom demais. Então, Que ó, você já sabe que eu te contei. Ela me contou. E espanta a preguiça, que ela é sua pior Isso inimiga. aí. Pega o telefone e vamos cuidar da sua pele, vamos cuidar da sua saúde, vamos ficar bonita e recuperar a autoestima. Agora. A gente chama aqui com o telefone da autoestima. Autoestima. Pega o telefone e disca 0800 940 1084. 0800 940. 1084. Liga lá, ó, que você vai fazer um excelente negócio. Vai mesmo. Não é não? Um beijo, meu amor. Beijo, Com princesa. Deus. Você aí em casa, ó, não descola, hein? Fica aí que eu vou e volto voando sempre, né? Te deixando mais saudável. Me espera.